Existe um livro de registros do Hospital da Candelária, no meio da floresta amazônica, que quase ninguém cita quando conta essa história. Entre janeiro de 1909 e dezembro de 1912, aquele hospital anotou 145.647 atendimentos e anotou também 1.552 mortes. A lenda diz outra coisa. A lenda diz que morreu um homem por dormente assentado. Como a ferrovia tem 366 quilômetros, isso daria centenas de milhares de mortos. O número real é muito menor. E ainda assim, ele é o número mais assustador dessa história, porque o que importa ali não é o total de mortes. É o que aquele hospital estava fazendo. Ele estava tratando os doentes. E a essa altura, em outro canteiro de obras tropical, já tinha ficado provado que tratar os doentes era a coisa errada a se colocar no centro do plano. Neste vídeo, você vai entender por que construíram uma ferrovia num lugar onde 3 tentativas já tinham fracassado. Por que a rota dela não foi decidida por nenhum engenheiro? E por que a obra ficou pronta no ano exato em que deixou de fazer sentido? Vamos ao problema. A Bolívia não tem litoral. Tudo que ela produz precisa atravessar outro país para chegar ao mar. E no começo do século XX, o que ela produzia era borracha, o produto mais valioso da América do Sul naquele momento. O caminho natural para essa borracha sair era o rio. O Mamoré desce do território boliviano, vira o rio Madeira, o Madeira desce até o Amazonas. E o Amazonas chega ao Atlântico. No mapa é uma linha contínua de água até o oceano. No mapa. Porque num trecho de aproximadamente 360 quilômetros, existe uma sequência de cachoeiras e corredeiras. Não são quedas de cartão postal. São degraus de rocha atravessados no leito do rio, um atrás do outro, ao longo de centenas de quilômetros. Barco nenhum passa ali. Então, a borracha descia o rio, parava, era descarregada, atravessava aquele trecho em lombo de mula ou nas costas de homens, e era carregada de novo em outro barco do outro lado. Cada tonelada perdia tempo, perdia carga e perdia gente. O que a Bolívia queria era simples de enunciar, uma forma de contornar aquelas cachoeiras. E aqui entra a parte que quase nunca aparece num vídeo de engenharia, porque não é uma decisão de engenharia. Em 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis. O Brasil ficou com o território do Acre, pagou uma indenização e assumiu mais uma obrigação: construir uma ferrovia que desse à Bolívia uma saída para o Atlântico. Repare no que acabou de acontecer. A existência da ferrovia, o ponto onde ela começa e o ponto onde ela termina, não saíram de um levantamento topográfico, de um estudo de viabilidade ou de um cálculo de retorno. Saíram de uma cláusula de tratado, numa mesa de negociação, a milhares de quilômetros do lugar onde a obra ia acontecer. Os engenheiros receberam um traçado pronto. A pergunta que sobrou para eles não era onde construir, era como construir ali. E ali era o pior lugar possível. Aquele traçado já tinha matado 2 projetos. Em 1872, uma companhia britânica assumiu a obra, avaliou as condições no local e abandonou o contrato alegando que a região era intransponível. Em 1878, uma empresa americana tentou de novo, assentou alguns quilômetros e desistiu no ano seguinte, com a expedição desmontada por doença, fome e deserção. Repare que nas 2 vezes o problema relatado não foi a rocha, não foi o rio e não foi o vão a vencer. Foi a floresta. Quando o empresário americano Percival Farquhar assumiu a concessão em 1907, ele estava começando a 4ª tentativa de construir a mesma linha no mesmo lugar, com o mesmo obstáculo esperando.
Vamos olhar o que os engenheiros enfrentaram de fato. O primeiro problema é logístico e é maior do que parece. Não havia nada no local. Nenhuma pedreira aproveitável, nenhuma siderúrgica, nenhuma estrada de acesso, nenhuma cidade. O ponto zero da ferrovia era uma margem de rio na floresta. Cada trilho, cada dormente, cada locomotiva, cada chapa de aço e cada saco de cimento precisou ser fabricado em outro continente. Embarcado num navio, atravessar o Atlântico e subir 2 rios. E os navios que traziam o material esbarravam exatamente no mesmo obstáculo que a ferrovia existia para resolver. Eles paravam nas cachoeiras. O material da obra teve que percorrer, no braço, o trecho que a obra ia substituir. O segundo problema é o terreno. A região é de várzea e ela alaga. Aterro construído na seca vira lama na cheia. E igarapés que na seca são valas viram rios. Cada uma dessas soluções é conhecida. Nenhuma delas é o motivo pelo qual a obra ficou famosa. O terceiro problema é o que matou os 2 projetos anteriores. E é o único que a engenharia da época tratava como se não fosse problema de engenharia. O mosquito. Vamos ser específicos, porque é a especificidade que transforma isso numa questão de projeto, e não de azar. A malária é transmitida pela picada de fêmeas do gênero Anopheles, e esse mosquito se reproduz em água parada. Uma várzea amazônica em ciclo de cheia e seca é, do ponto de vista do mosquito, um criadouro contínuo de horizonte a horizonte. E uma obra que escava, aterra, abre valas e deixa poças por centenas de quilômetros está fabricando criadouro novo todos os dias. O trabalhador que chega de fora não tem imunidade nenhuma. Ele adoece nas primeiras semanas. A febre volta em ciclos. Entre um ciclo e outro, ele trabalha mal, ou não trabalha, e continua sendo reservatório da doença para o próximo mosquito que o picar, que vai picar o companheiro dele em seguida. Some a isso febre amarela e beriberi, causado por deficiência de tiamina, numa alimentação baseada em conserva e farinha. Mais de 20.000 trabalhadores passaram por aquela obra, vindos de 3 continentes. E foi por causa disso que construíram o Hospital da Candelária. Aqui está o ponto deste vídeo. Construir um hospital numa obra dessas é uma decisão razoável e, para a época, até avançada. O Hospital da Candelária foi bem equipado para o padrão da região. Ele salvou vidas. Os 145.000 atendimentos são a prova de que funcionou como hospital. Mas um hospital atua depois. Ele recebe o homem que já foi picado, que já está com o parasita no sangue, que já perdeu semanas de trabalho e que vai voltar para o mesmo acampamento, para a mesma água parada, para o mesmo mosquito. Trate 1.000 homens e mande os 1.000 de volta para o criadouro, e você vai tratar os mesmos 1.000 de novo. 145.000 atendimentos não são 145.000 pessoas. São a mesma gente voltando. O hospital resolvia o efeito. Ninguém estava atacando a causa com a mesma seriedade. E é aqui que a comparação fica desconfortável, porque ela não é hipotética. Ela é contemporânea. Em 1904, 3 anos antes de a obra começar, um médico do exército americano chamado William Gorgas assumiu a chefia sanitária de outra obra tropical gigantesca, o Canal do Panamá. Os franceses já tinham tentado o Panamá antes e fracassado, em boa parte pelo mesmo motivo, perdendo milhares de trabalhadores para a doença. Gorgas partiu de uma hipótese que tinha acabado de ser confirmada experimentalmente, a de que aquelas doenças eram transmitidas por mosquito. E em vez de tratar isso como assunto de enfermaria, tratou como assunto de canteiro. O que a equipe dele fez foi obra civil, não medicina. Drenaram água parada,
Cobriram com querosene o que não dava para drenar, para impedir a larva de respirar. Fumigaram áreas infestadas. Instalaram tela em janela e porta. Organizaram o abastecimento de água para que os depósitos domésticos deixassem de ser criadouro. Em cerca de 2 anos, a febre amarela foi eliminada da zona do canal e a malária foi posta sob controle. Guarde a data: 1906. Um ano antes de Farquhar começar a obra na Amazônia. Quando os trilhos da madeira mamoré começaram a ser assentados, já existia no mundo uma demonstração pública, documentada e em escala industrial, de que o mosquito de obra tropical se combate com drenagem, óleo, tela e organização de acampamento. Não era teoria em disputa. Era resultado entregue num canteiro do mesmo porte, no mesmo cinturão tropical, sob a mesma pressão de prazo. A diferença entre os 2 canteiros não foi o conhecimento disponível. Foi onde cada um decidiu colocar o esforço. Um a montante da picada, o outro a jusante. Isso não quer dizer que na Amazônia não se fez nada. Houve drenagem, houve capina, houve distribuição de quinino, houve tela em algumas construções. O que não houve foi o tratamento disso como frente de obra prioritária, com orçamento, cronograma e comando próprios, do jeito que se trata a terraplenagem, ou a montagem da via. E existe uma razão estrutural para essa diferença. No Panamá, quem mandava tinha prazo longo, orçamento estatal e um objetivo geopolítico de longuíssimo prazo. Gastar 2 anos e uma fortuna em drenagem antes de escavar era defensável. Na Amazônia, quem mandava era uma empresa privada cumprindo uma cláusula de tratado, num negócio cuja janela de lucro dependia do preço da borracha naquele momento. Cada mês gasto em obra sanitária era 1 mês sem trilho assentado. Cada canteiro seguiu o próprio incentivo. Em 1º de agosto de 1912, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi inaugurada. 366 quilômetros entre Porto Velho e Guajará-Mirim, contornando as cachoeiras, exatamente como o tratado exigia. Custo estimado em torno de 33 milhões de dólares da época. A obra tinha sido entregue e já estava obsoleta. 3 coisas aconteceram enquanto os trilhos eram assentados. A primeira: sementes da seringueira amazônica tinham sido levadas para a Ásia décadas antes e transformadas em plantações organizadas, em fileira. Plantação em fileira colhe mais barato que seringueiro andando na floresta atrás de árvore dispersa. Quando essas plantações entraram em produção plena, o preço da borracha desabou. O produto que a ferrovia existia para transportar deixou de valer o transporte. A segunda: a Bolívia ganhou uma ligação ferroviária com o Pacífico, atravessando o Chile. Para boa parte da carga boliviana, o Pacífico passou a ser mais perto e mais barato que o Atlântico. A terceira é a mais irônica de todas. Em 1914, 2 anos depois da inauguração, o Canal do Panamá foi aberto ao tráfego e reorganizou as rotas de carga do continente inteiro. Ou seja, a mesma obra que tinha demonstrado como se vence o mosquito num canteiro tropical e cuja lição a madeira mamoré não copiou, foi também uma das obras que tornaram a madeira mamoré desnecessária. A ferrovia rodou por décadas em ritmo cada vez menor, sustentando as cidades que ela mesma criou nas 2 pontas. Porto Velho existe porque a ferrovia começou ali. Guajará-Mirim existe porque ela terminou ali. Em 1972, a operação comercial foi encerrada. Fica a pergunta que interessa: o que exatamente deu errado ali? Não foi cálculo estrutural. As pontes ficaram de pé. A via foi assentada, o traçado contornou as cachoeiras. O projeto foi entregue e funcionou. O que deu errado foi mais fundo, e são 2 coisas.
A primeira é que a decisão mais importante do projeto foi tomada fora do projeto. Quando o traçado chega pronto de uma negociação diplomática, a engenharia perde o poder de fazer a pergunta que mais economiza dinheiro em obra grande, que é: será que esta é a solução certa para o problema? Ninguém perguntou publicamente se a borracha boliviana precisava mesmo de uma ferrovia de 366 quilômetros. A pergunta já estava respondida antes de chegar ao engenheiro. A segunda é que a restrição que mais pesou na obra foi tratada como se estivesse fora do escopo dela. Malária, num canteiro de várzea amazônica, não é um infortúnio que acontece com os trabalhadores. É uma condição de contorno do projeto, tão concreta quanto a capacidade de suporte do solo ou a vazão de cheia do rio. Ela determina quantos homens você tem disponíveis por dia e, portanto, determina o cronograma. O Panamá tratou o mosquito como frente de obra, com escavação, drenagem e recobrimento. A Madeira Mamoré tratou como assunto do hospital. E existe um detalhe final que amarra tudo. Aquele número de abertura, 145 mil atendimentos, para pouco mais de 1.500 mortes, é a métrica de um hospital excelente. Muita gente atendida, pouca gente perdida. É exatamente por isso que ele engana. Cada um daqueles atendimentos representa um homem que já tinha sido picado. A obra estava medindo o próprio sucesso pelo desempenho do sistema de reparo, e não pela quantidade de dano que deixou de acontecer. Isso não é uma falha do século XX. É uma armadilha que continua funcionando hoje, em qualquer projeto que meça a eficiência do conserto e não a taxa de defeito. A lenda diz que a Madeira Mamoré teve um morto por dormente. Ela não teve. O registro é bem menor que a lenda e continua sendo grande demais. Mas a estatística que mais explica aquela obra não é o número de mortos. É o número de atendimentos, 145 mil, num canteiro por onde passaram pouco mais de 20 mil pessoas, 7 vezes. Em média, cada trabalhador daquela ferrovia passou pela enfermaria 7 vezes. Esse é o número. É ele que diz que o problema nunca esteve na enfermaria.